Olá, turma! Vamos a mais uma aula. O nosso vídeo de hoje falará sobre o assunto de geografia, onde abordaremos a forma e os movimentos da Terra. O mesmo assunto vocês poderão acompanhar no livro de geografia nas páginas 17, 18 e 19. Primeiro falando um pouquinho sobre a forma do nosso planeta Terra. Como já havíamos falado em aulas anteriores, o nosso planeta ele tem o formato aproximado de uma esfera, com os polos achatados, semelhantes ao de uma bola. E aí, mais uma vez, eu trago a representação do nosso planeta através do globo terrestre para vocês observarem. Aqui, o formato do nosso planeta, o formato esférico, e os polos são essas duas extremidades aqui do nosso planeta, aqui em cima e aqui embaixo. Além disso, o nosso planeta ele não está parado no espaço sideral, ele está em movimento. Com relação a esses movimentos que a Terra realiza, o primeiro movimento é o que a gente chama de movimento de rotação. Esse movimento ele leva 23 horas e 56 minutos, aproximadamente o que a gente conhece falando de 24 horas. Esse movimento também é o que dá origem aos dias e às noites. E aí, mais uma vez, mostrando aqui para vocês como é que acontece esse movimento e o que é que ele dá origem. Esse movimento que a Terra faz é chamado de rotação, onde ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento de rotação é o que dá origem aos dias e às noites. Como assim, professora? E aí é que tem uma representação aqui do Sol. Quando essa parte do nosso planeta está virado para o Sol, os raios solares incidem sobre esse lado do planeta. Isso quer dizer que desse lado aqui é dia. Já esse outro lado, que está da parte oposta do planeta, é noite. Então, dia, desse lado, noite. Isso através do movimento de rotação. Além do movimento de rotação, o nosso planeta também realiza o movimento chamado translação. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse movimento de translação. O movimento de translação, ele leva 365 dias, o que corresponde a um ano, para realizar a volta completa em torno do Sol, que é esse movimento que ela faz em torno do Sol. Então, esse movimento da Terra girando em torno do Sol leva 365 dias, que corresponde a um ano. Como o eixo da Terra é inclinado, e aí vocês podem até observar aqui mesmo no nosso globo terrestre, ó, ele não fica nessa forma reta, né? Ele fica levemente inclinado. Então, isso acontece que os raios solares, eles incidem de maneiras diferentes sobre o nosso planeta, dando origem às estações do ano, que são elas: primavera, verão, outono e inverno. E aí, falando um pouquinho sobre essas estações do ano, nesse caso aqui, esses períodos, a gente está falando do nosso, da parte onde fica o nosso país, né? E aí eu trago novamente aqui o globo para vocês observarem. O nosso planeta, ele tem uma linha imaginária que divide ele em duas partes. Essas duas partes são chamadas de hemisférios. A parte que fica aqui em cima é chamada de hemisfério norte. A parte que fica aqui embaixo é chamada de hemisfério sul. Então, se vocês observarem, o nosso país, ele fica no hemisfério sul. Então, para nós que estamos aqui no hemisfério sul, esse é o período em que acontecem as estações do ano. Primavera, ela se inicia em setembro, o verão em dezembro, o outono em março e o inverno se inicia em junho. Então, no caso, nós estamos no mês de julho, nesse período aqui nós estamos no inverno. Mas vamos ver se isso acontece da mesma maneira em todo o planeta Terra. Não, não acontece da mesma maneira. Como a gente viu, o nosso planeta ele é dividido em dois hemisférios. Quando aqui no hemisfério norte é primavera, aqui no hemisfério sul é outono. Quando aqui no hemisfério norte é verão, aqui no hemisfério sul é inverno. Então, é dessa maneira que acontece.
Quando aqui no hemisfério sul é primavera, aqui no hemisfério norte é outono. E é isso que vai estar mostrando lá no livro de vocês, na página 18. Essa relação do movimento de translação com relação às estações do ano. Então, esse movimento que ela gira em torno de si mesma é chamado de rotação. O movimento que ela faz em torno do Sol, translação. O movimento de rotação dá origem aos dias e às noites e leva 24 horas, aproximadamente 24 horas. Já o movimento que ela realiza em torno do Sol para dar uma volta completa dura 365 dias, ou seja, um ano. Com relação a esse assunto e aos movimentos da Terra, vocês vão poder acompanhar e responder lá na página 19 do livro de Geografia de vocês. Boa atividade a todos!